Você já foi em uma piscina? E na praia, você já foi? Eu não sei vocês, mas quando eu vou pra praia, eu fico olhando aquele mar enorme, eu fico pensando, como é que aquele tanto de água não invade a terra? É algo incrível, eu não consigo entender. Sempre que eu vou, eu fico pensando nisso. E sabe o que é mais interessante? É que desde o início da humanidade até os dias atuais, o ser humano tem como um dos seus maiores desafios controlar a natureza. E sabe um desafio maior que esse? É de tentar andar sobre as águas. Eu não sei por que o homem tem esse desejo de andar sobre as águas, cara. Eu não entendo por que tem esse anseio de querer andar sobre as águas. Se você pesquisar no YouTube, com esse título, Andando sobre as Águas, você vai encontrar diversos vídeos de youtubers fazendo desafios de tentando andar sobre as águas. Alguns fazem no mar, outros nos rios, e a maioria fazem na piscina. E é tão engraçado, eles começam a andar, dão o primeiro, segundo, terceiro, e às vezes chegam no quarto passo e quando vão dar o próximo, eles afundam. É algo tão engraçado que às vezes chega a dar dó da persistência da pessoa. E assim, ó, durante esses meus longos 16 anos de vida, eu só vi uma pessoa conseguindo andar sobre as águas. E não era Jesus, porque Jesus, quando Jesus andou, não estava presente. Sabe quem foi? Exatamente, foi o Flash, esse mesmo, o Flash da Liga da Justiça. Então, meus caras, se você não corre feito o Flash, se você não tem a velocidade igual a dele, você vai falhar miseravelmente se for tentar andar sobre as águas. E recentemente, há 6 anos atrás, um pastor lá da República do Gabão, na cidade de Libreville, ele tentou andar sobre as águas. Ele foi para a praia da cidade, né? O nome dele é o pastor Frank Cable. Ele tinha uma igreja, a igreja dos Cable e seus fiéis. Então, numa noite, ele falou que teve uma visão, que ele teve uma revelação de que ele deveria andar sobre as águas, assim como Jesus. Então, certo dia, no ano de 2014, ele pega um barco juntamente com seus fiéis e vão navegando cerca de 20 minutos mar afora. Então, quando passam 20 minutos, Frank fala com seus amigos, com sua família, com seus irmãos, que ele tinha recebido essa revelação. Então, ele fala que iria andar sobre as águas, assim como Jesus andou. Então, ele desce do barco e tenta andar sobre as águas, assim como Jesus fez. Ele dá o primeiro, o segundo, o terceiro passo e afunda miseravelmente. Naquele momento, Frank ele começou a se debater em meio ao mar. A altura que estava ali já não dava pé, porque ele tinha navegado 20 minutos mar afora. Então ele começa a se debater e acaba morrendo afogado. Quando Cable morre afogado, fica marcado para aquelas pessoas. E depois, quase ninguém se arriscou mais a fazer isso. Ficou marcado para aquela cidade, ficou marcado para aquele povo, para aqueles frequentadores da igreja. Então, Cable morre e o pessoal fica em luto. Mas eu quero contar para vocês outra história muito conhecida que se encontra lá em Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 35. Essa mesmo que você está imaginando. Jesus andando sobre as águas. Naquele momento, tinha acabado de de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Então Jesus ele se retira para falar com o Pai no monte. Acompanhe comigo a partir do versículo 23. Diz assim, Mateus narra desse modo: tendo despedido da multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande que eu vá até teu encontro. Então, naquele momento, Jesus chama Pedro,
ao encontro. Então Pedro começa a andar com Jesus sobre as águas. Então, a partir do versículo, depois que Jesus chama Pedro, depois que Jesus fala, venha Pedro, nós temos um momento marcante na história, tanto na vida do Pedro quanto na vida de Jesus. Acompanhe comigo, versículo 29. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Vamos acompanhar, continue a leitura. Versículo 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe o que é interessante? É que Jesus ele teve 12 discípulos. E desses 12 discípulos, alguns ficaram marcados como o discípulo amado, aquele que traiu Jesus, ou Pedro, que negou Jesus, e Tomé, aquele que só acreditava vendo. E eu acho interessante é que nesse momento, além de ser teimoso, além de ter todas essas qualidades, esses adjetivos, essas características que Pedro tinha, da mesma forma que Tomé só acreditou vendo, não só Pedro, mas os discípulos também só acreditaram que Jesus de fato era Jesus quando quando Pedro começou a andar. E naquele momento, no versículo 32, diz o seguinte, Mateus, quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és filho de Deus. Sabe, aplicando essa história nas nossas vidas, as lições que nós podemos tirar e acabar por aqui nessa mensagem é a seguinte. Jesus, ele acalma a tempestade. Jesus, ele nos salva nos momentos em que nós estamos afundando, ele estende nossa mão. Eu poderia simplesmente terminar por aqui, acabar o vídeo, pedir para você deixar um like, compartilhar com os amigos, com a geração e pronto. Mas eu quero com você aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. Sabe o que é interessante? Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, Paulo ele fala algo muito, mas muito interessante, e apesar de ele ter escrito há tempos atrás, é algo que aplica à nossa vida. Filipenses 4:13 está escrito o seguinte, é um verso muito conhecido. Tudo posso naquele que me fortalece. Aquele momento em que Pedro sai do barco e começa a navegar, começa a andar sobre as águas, indo de encontro a Jesus, estava tudo uma maravilha. A tempestade estava se acalmando, Pedro estava andando sobre as águas, algo que era impossível para eles. E muitas vezes assim acontece conosco em nossas vidas. Nós precisamos de algo e nós pedimos a Deus. E assim como Pedro falou, Senhor, se tu és o Filho de Deus, chame para que eu bate contra ti. Então, Deus ele chamou Pedro. E muitas vezes Deus faz isso conosco. Nós precisamos de algo, nós queremos provar a Deus. E Deus ele mostra que ele de fato ele é quem ele é. Então, ele começa a derramar bênçãos nas nossas vidas. E um mar de bênçãos, um oceano de bênçãos. Porém, quando nós começamos, assim como Pedro, olhar para os lados, olhar para os ventos, ou até mesmo olhar para nós mesmos, achar que a nossa posição, aquilo que nós recebemos, são méritos nossos, e esquecemos de Deus, nós, assim como Pedro, começamos a afundar. E em desespero, nós gritamos, Senhor, salva-me! E Jesus, em uma atitude de misericórdia, em seu amor, ele estende o braço para Pedro. E após estender, após colocar Pedro no barco, Jesus ele pergunta, homem de pequena fé, por que você duvidou de mim? E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Mas a lição que nós temos para tirar hoje é o seguinte, assim como Isaías, assim como está escrito em Isaías, capítulo 41, versículo 10, Deus ele fala o seguinte, por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus, ele está à porta e bate. Se você abrir
Deus, Ele entrará na sua casa. Ele sentará à mesa com você. Ele fará a ceia contigo. Deus, Ele está com a mão estendida para te salvar. Assim, Isaías, no capítulo 59, diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surge o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas o que faz essa separação são nossos pecados, essas nossas iniquidades encobrem o rosto dele de nos ouvir. Mas Deus, Ele sempre está com a mão estendida. Muitas obras, muitos pintores já desenharam isso. Jesus com a mão estendida, com o braço entrando dentro d'água. E essa é a mensagem que tem para hoje. Jesus, Ele não se importa com o que você fez, mas Ele está esperando você clamar, você pedir ajuda, porque Ele está com o braço estendido para te salvar. Assim como Pedro, ele começou a olhar para Jesus, olhar fixamente nos olhos de Cristo e começou a ter vitória, a receber bênçãos. Mas quando ele olhou para si, olhou ao redor, tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Mas Jesus, Ele estendeu a mão e salvou Pedro. E assim Jesus quer fazer conosco. Jesus, Ele está com o braço estendido para nos salvar. Não há tão longe que possa ir. Jesus, Ele irá te buscar. Eu não sei a sua aflição, não sei o que passa no seu coração, mas tenha certeza de que Jesus, Ele está louco. Jesus, Ele está extremamente ansioso para escutar o teu grito, o seu clamor para te ajudar. E é com esse pensamento que eu convido você. Vamos orar. Fechemos nossos olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Pai, muito obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos traz. Obrigado porque agora, neste momento, nós estamos falando com o Senhor através da oração, mas escutamos a Sua voz, escutamos o Senhor falar conosco através da Tua palavra. Obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos traz. Gostaríamos de pedir, Senhor, de clamar ao Teu nome, que da mesma forma que Pedro, quando estava afundando, clamou ao Senhor, pedindo sua ajuda, e você estendeu a mão, estendeu o braço para tirar do mar, pedimos que assim seja conosco. Quando estivermos em momentos de dificuldade, o Senhor possa estender o braço para nos salvar, Pai. Por favor, nos ajude, nos abençoe nessa semana de oração que nós estamos tendo online. Sabemos que é um pouco mais difícil acompanhar pelo fato de ser online. Muitas coisas aparecem para nos distanciar, para tirar a nossa atenção, mas pedimos que o Senhor nos abençoe e nos traga amanhã para o nosso próximo encontro. Por favor, Pai, nos abençoe. Obrigado porque o Senhor traz a palavra de conforto, de que nos ajuda a estender a sua destra fiel. Nos abençoe, abençoe a pessoa que está desse outro lado assistindo. Traga bênçãos ricas para ela. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse foi o nosso quarto encontro. Eu espero você amanhã aqui, neste mesmo lugar, neste mesmo horário, na mesma plataforma, para termos o nosso quinto encontro. Deixe o like, compartilhe com seus amigos e convide eles para amanhã estar também assistindo o nosso quinto encontro. Um abraço e até mais.